Lembrando que essa remoção e essa formação de um novo osso ocorre desde a infância até a velhice, certo? Então, quando a criança vai crescendo, conforme a criança cresce, bebê se torna criança, criança se torna jovem, jovem se torna adulto, então tem essa produção maior de células ósseas, ou seja, as células de maiores produção, né? As células que apresentam maior produção são os osteoblastos, que vão formar um novo osso, certo? Então, na fase de desenvolvimento de estrutura corporal, então, os osteoblastos acabam tendo maior predominância sobre os osteoclastos, ou seja, as células que removem. Porém, a partir dos 25, 30 anos, então tem essa parada, né? Essa diminuição total da produção das células que formam um novo osso. Então, a partir dos 30 anos, 30, 40 anos, os osteoclastos que acabam tendo uma atuação maior nas células ósseas. Por isso que, a partir dos 40 anos, nós acabamos tendo uma perda da massa óssea, certo? Então, ó, pessoal, aqui tá um osso. Aqui a gente pode ver um osso normal e aqui um osso com osteoporose. Então, o que que é a osteoporose? A osteoporose é quando tem essa alteração dos osteoclastos. Lembra que os osteoclastos são as células que destroem, células que removem o tecido ósseo, tá? Então, aqui é um osso normal e aqui um osso com osteoporose, ou seja, com uma ação maior dos osteoclastos, dessas células ósseas que acabam destruindo, ou seja, removendo os ossos. Então, como tem uma alteração nessas células, então os ossos, no caso da osteoporose, ficam extremamente frágeis, tá? Então, aqui é um osso normal e o osso com a osteoporose, como vocês podem ver, as alterações na estrutura. Então, a partir dos 60 anos, ocorre uma perda acentuada dos osteoblastos, como eu já comentei com vocês, né? Geralmente, a partir dos 40 anos já começa a ter essa perda. Então, a partir dos 60, a perda é ainda maior. Com a queda dos osteoblastos, ocorre o aumento da atividade dos osteoclastos, ou seja, as células que destroem, as células que removem a estrutura óssea, prejudicando, então, o equilíbrio da o equilíbrio da mineralização óssea, eliminando o cálcio pela urina. Então, uma das características principais da osteoporose, né, para o diagnóstico também da osteoporose, é a hipercalciúria, ou seja, a eliminação de cálcio através da urina. Por que que o cálcio é eliminado através da urina? Porque como tem uma ação muito maior dos osteoclastos, ou seja, as células que removem os ossos, né? Então, esses minerais ósseos acabam sendo removidos também na urina, através dos osteoclastos, né? Então, os osteoclastos eliminam todos os minerais, dentre eles o cálcio, através da urina. Por isso que tem essa perda acentuada de cálcio na osteoporose. E aqui, pessoal, tem a imagem, né, das alterações que acontecem na osteoporose. A osteoporose, como uma alteração dos ossos, ela vai prejudicar primeiramente a coluna. Por quê? Porque apesar da pessoa, vamos considerar que a pessoa, a partir dos 55 anos, ela já começa a ter essa perda de massa óssea, né? De densidade óssea. Essa perda, apesar dessa pessoa não sofrer nenhum tipo de fratura, essa perda já vai fazendo com que a parte óssea interna fique mais frágil. E é como se ela ficasse mais compacta. Ou seja, é como se um osso pressionasse contra o outro, deixando mais compacto, comprimido, certo? Então, os ossos se comprimem uns contra os outros, porque tem esse desgaste, essa perda de cálcio, essa perda óssea, tá? Então, por isso que aqui, ó, aparece para vocês a idade, ou seja, a partir, um exemplo, né? A partir dos 55 anos, que acaba sendo mais comum começarem as primeiras alterações na parte óssea. Aqui, com 65 anos, como vocês já podem ver, como tem alteração dessa, como alteração postural, que deixa a coluna mais compacta,
Então, essa compressão das vértebras faz com que tenha uma alteração postural também. Então, uma das principais características da osteoporose é essa alteração postural, ou seja, hipercifose, né, hipercifose torácica lombar, principalmente hipercifose torácica e cervical, né? Então, fazendo com que o peso, a coluna se incline para frente, e quando a coluna se inclina para frente, como vocês podem ver, todo o sobrepeso, os órgãos internos acabam prejudicados também. Então, prejudica todos os órgãos internos, porque gera uma sobrecarga, e também, aqui, ó, posteriormente, a parte respiratória. Dificulta também a parte respiratória, certo? Então, o mais importante é a prevenção, né, da osteoporose e manter sempre o tratamento, né, dentre eles a fisioterapia. Aí, assim, pessoal, o que que eu quero comentar com vocês? A osteoporose é uma doença óssea, certo? Que é, como eu comentei, ela ocorre a partir de alterações das células que formam essa estrutura. Lembrando que dentro dos nossos ossos, a gente tem a medula óssea. A medula óssea, pessoal, é a responsável pela formação das células sanguíneas no nosso corpo, beleza? Então, a medula óssea, como vocês podem observar aqui, ó, ela está dentro do osso, mas é a partir dos ossos, da medula óssea, dessas células, né, da medula óssea, que são formadas as células sanguíneas. Então, o sangue se origina nos ossos, na medula óssea, certo? Ali que vem a formação do sangue. Por que que eu estou comentando isso com vocês? Porque quando a gente fala em formação de sangue, nós precisamos também lembrar que, no caso de nós, mulheres, nós temos uma perda, né, de sangue, né, todos os meses, essa renovação, né, enfim, de sangue, que é o ciclo menstrual. É, considerando que a medula óssea, que vai produzir as células sanguíneas, ou seja, as células sanguíneas são produzidas pela medula óssea, da medula óssea também partem, então, alguns hormônios do nosso corpo, dentre eles o estrogênio, que é um hormônio especificamente feminino. Considerando que na medula óssea tem a produção de sangue e alguns hormônios, dentre eles o estrogênio, nós mulheres temos o período menstrual todos os meses, até uma certa idade. A menstruação, ela acaba regulando a produção desse hormônio, do estrogênio, tá? Então, quando a mulher apresenta uma menstruação regulada, ela também tem uma regulação dessa produção de estrogênio. Porém, quando a mulher tem alterações menstruais, e principalmente quando a mulher entra na menopausa antes dos 50 anos, ela vai ter uma alteração total da perda, no caso do estrogênio, ela vai ter uma perda de produção total de estrogênio. Esse, portanto, já é um fator de risco para o desenvolvimento da menopausa, certo? Então, devido à ação da medula óssea na produção de estrogênio, ou seja, hormônio feminino responsável pela regulação hormonal e ciclos menstruais, a osteoporose é mais comum em mulheres do que em homens, tá, gente? Então, mais essa vantagem que a gente apresenta, né, em relação aos homens. Então, nós mulheres, a gente precisa ficar muito mais atenta em relação ao desenvolvimento da osteoporose. Não que não tenham em homens. Homens também têm osteoporose, mas estatisticamente a osteoporose é mais comum em nós mulheres devido a essa alteração do período menstrual, tá? Costuma ocorrer na menopausa, como eu comentei, geralmente quando essa menopausa vem antes da idade que seria o esperado, que é a partir dos 60 anos, né, 50 e 60 anos, quando essa mulher acaba tendo uma menopausa muito antecipada, o risco de desenvolver osteoporose é muito maior, tá? Então, a essa osteoporose, que é mais comum em mulheres pós-menopausa, é conhecida como osteoporose tipo 1 ou osteoporose já pós-menopausa.
Quais são os sinais e sintomas da osteoporose? A osteoporose, ela não costuma apresentar no estágio inicial dores, né? Por exemplo, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor no joelho, eu tô apresentando dor no quadril. Então, inicialmente, ela não vai apresentar sintomas, físicos, como dores, né? Porém, um dos principais sintomas acaba sendo as fraturas por causa dessa perda de massa óssea, nessa perda da estrutura a perda de osteoblastos. Então, como tem essa perda e os ossos ficam mais compactos, então um dos sinais e sintomas, infelizmente, acaba sendo fratura, né? Considerando que quando a pessoa que tem osteoporose sofre alguma fratura, diferente de quem não tem, essa fratura fica muito mais difícil de ter uma recuperação, certo? Não tem como o tecido ósseo se recuperar nesse caso.